Bem, gente, eu queria compartilhar com vocês assim, uma experiência muito legal. Eu não vou poder falar da experiência, a minha experiência mesmo de campo, de como porque quando a Tatiana perguntou qual é o tipo, eu coloquei estratégias de aprendizagem cooperativa. E é sempre assim, eu fico imaginando, cara, não vou falar a mesma coisa que eu falei antes não, porque senão o pessoal vai ver que tem alguém que assistiu antes, né? Aí damos um passo à frente, né? Falar de estratégia de aprendizagem cooperativa. Já dei um pequeno curso aqui, acho que foram 3 encontros. Foram 3 módulos, né? 3 módulos. Aí alguém aqui participou desse? Não, perdão, foi um módulo com 3 encontros. Eu participei só do primeiro encontro. Né? Primeiro encontro, certo. Participou também, né? Então, assim, eu resolvi dar um passo à frente, né? E eu hoje não vou falar sobre as minhas motivações, o trabalho que eu venho desenvolvendo há 21 anos, completou também agora dia 18 de outubro, 21 anos do PRESS, que é um programa, que era um programa de extensão, era um projeto, uma iniciativa, virou um projeto de extensão da UFC, depois virou um programa de extensão da UFC, depois esse programa deu origem ao PAS, que é um programa da graduação, e agora nós estamos criando um outro programa de aprendizagem cooperativa que é um programa que está voltado para a educação básica, né, que os estudantes da UFC vão ver com isso. Então, tem esse trabalho todo de 21 anos que eu estou envolvido com essas experiências e vivências de aprendizagem cooperativa, elas são muito importantes para mim porque elas me trazem aqui hoje. Eu não tenho uma formação para vir falar sobre esse assunto, pela minha formação acadêmica, né? Eu sou professor do departamento de Química e entrei nesse meio aí de aprendizagem cooperativa, mais não vou dizer por acaso, mas assim, uma vinculação com a comunidade rural, que é onde eu me criei, uma visão, e realmente aconteceu assim, aconteceu por acaso, uma experiência que eu vivenciei também como estudante. De repente eu estava lá naquela iniciativa e ela cresceu e nós tivemos um encontro com a aprendizagem cooperativa mais formal, desenvolvida por um grupo nos Estados Unidos, especificamente lá em Minneapolis, e nós pegamos a experiência deles, juntamos com a nossa experiência aqui, e estamos fazendo um monte de outras coisas, né? Então, hoje eu queria falar para vocês sobre a aprendizagem cooperativa mesmo em sala de aula. Eu vou fazer uma apresentação rápida e depois eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias, né? Esse trabalho que a gente vai fazer hoje aqui, normalmente a gente faz um curso de 48 horas, que fizemos para os professores do Estado. Então, vou dar uma visão geral e a minha intenção aqui, o meu objetivo, em primeiro lugar, é contribuir com casa, né? Mas também é tentar lançar sementes para ganhar professores que queiram começar esse trabalho e a gente montar um grupo para agregar, né, competência nesse sentido. Eu acredito muito nisso, assim, eu tenho uma paixão e porque tenho vivenciado isso no dia a dia, como professor aqui na minha sala de aula e também nessa experiência com estudantes fora da escola até, então eu tenho uma empolgação por esse trabalho, né? Então, a aprendizagem cooperativa, quando eu vou falar sobre a aprendizagem cooperativa, eu sempre falo dessas coisas, interação social, sucesso acadêmico relacionado com isso, construção de relacionamentos, autonomia intelectual e protagonismo estudantil, né? Não só sucesso acadêmico, como todos nós professores queremos. A gente pergunta logo, esse negócio não aprendem, né? Pergunta logo que a primeira coisa que você perguntar, se não aprendeu, então deixa pra lá, né? Sério, eu sou professor que preciso fazer com que meus estudantes aprendam, graças a Deus, né? Porque tem professor que não está preocupado se os estudantes aprendem ou não, né? Mas eles realmente têm sucesso acadêmico, mas é uma coisa que está muito relacionada com interação social. Alguns professores, eles não gostam muito de se falar sobre o negócio de interação, porque eles acham assim, olha, o negócio é a minha aula, né? Eu vou lá e falo. Se você perguntar para ele qual é o objetivo, meu objetivo é ensinar os meninos, né? Aí, quando termina, eu pergunto, você alcançou o seu objetivo? Sim, eu ensinei, né? Então, alcançou o objetivo. Quando o objetivo é fazer os meninos aprenderem, aí é diferente, né? Então, tem professor que diz, olha, a minha função
dar uma boa aula, uma aula realmente muito boa, isso que é importante. Mas os meninos estão aprendendo? Bem, não sei, disseram que gostaram da aula e tal, vocês aprenderam, isso não é uma... Né? Aí eu aplico a minha avaliação e no final... Mas tem muitas outras coisas, assim, eu me envolvi muito com esse negócio, essa experiência lá no interior, no meio do mato, com meninos que estão fora da escola, e vendo aquele menino aprendendo uns com os outros, sem professor, aquilo ali me deu, assim, eu acho assim, eu falo desse negócio como vivência mesmo, entendeu? Então, os caras aprendem interagindo. Para mim é uma coisa assim, muito forte mesmo, sabe? Não é uma coisa que eu li nos livros. Como eu falei, a minha formação sou químico, eu trabalhei 15 anos como pesquisador na área de produtos naturais, fazendo interação com o pessoal da farmacologia, o pessoal da agronomia, sabe, assim, mas ao mesmo tempo trabalhando com esse pessoal também lá no meio do mato, certo? E depois eu parei porque eu vim para a Prograde e eu não tinha como dar conta desse pesquisa e extensão e ensino e administração, porque eu estava com um coordenador aqui, e ele disse, não, eu vou abrir mão da minha pesquisa. Então, minha formação é lá, mas eu dentro, convivendo com o menino, eu vi isso que tudo acontecendo, vi isso acontecer, né? Então, para mim, eu hoje, quando eu vejo a interação social, eu sofro não, assim, eu gostaria de ter tido uma formação assim, em psicologia social. Um negócio tão bonito, tão bonito mesmo, sabe, assim, ver a ligação que a aprendizagem tem com isso, né? A interação, a gente utilizar a interação discente para gerar aprendizagem. Quando a gente fala assim de aprendizagem cooperativa, é uma expressão que já está dizendo o que é, né? Você pergunta, o que é aprendizagem cooperativa? Qualquer uma pessoa pode dizer, né? Mas só que muitas pessoas, elas não conhecem de fato o que é a aprendizagem cooperativa sistematizada, como é o que eu vou falar hoje para vocês, né? O que nós estamos acostumados é de estudo em grupo, todos nós participamos de estudo em grupo, seja na sala de aula ou fora da sala de aula. Para alguns de nós, a aprendizagem cooperativa, o estudo em grupo em sala de aula é mais raro do que fora. Eu, por exemplo, aqui nesse campus do PC, onde eu me graduei, eu tive muitos estudos em grupos, na biblioteca, na casa das pessoas, dos meus colegas, sabe? Eu percebi que não foi só eu que participei. Todas as pessoas que entraram na universidade, quando eu digo entrar na universidade, ingressar no ensino superior, eu tenho uma hipótese, né? uma ideia, que eu até gostaria de fazer uma pesquisa para comprovar isso, se alguém assim da educação quisesse fazer. Sim, quanto mais você vai adiante, quanto mais você chega mais alto, chegou no ensino superior, aí você mais experiência de aprendizagem mútua você teve. Porque isso na minha cabeça, a gente pode até não aceitar isso. Eu posso não aceitar, eu posso dizer assim, não perceber isso. Mas quanto mais alto você subiu, mais apoio você teve. Tem gente que não percebe isso, né? Diz assim, não, eu cheguei porque foi meu esforço pessoal e tal. Não, o esforço pessoal conta. Mas, na minha opinião, os caras que abandonaram a escola lá no ensino fundamental, no ensino médio, eles abandonaram porque não conseguiram se agregar. Os que chegaram mais longe é porque conseguiram se agregar, se ajudar mutuamente e receber apoio. Essa é uma hipótese que eu tenho assim, que eu gostaria de fazer uma pesquisa sobre isso. Pode ser que não esteja errado, mas eu acho que se eu pegar 100 universitários e fizer uma pesquisa mesmo bem organizada sobre intensidade de estudo em grupo, né? Dos 100 eu vou ter uma percentagem muito maior do que se eu pegar 100 estudantes que estão no ensino médio. Aí você diz, mas porque eles passaram mais tempo. Não, mas se a gente fizer um negócio que normalize isso, a gente vai ver que os caras que chegaram mais adiante é porque eles conseguiram se agregar aos colegas. Isso é uma ideia que eu tenho. Mas a aprendizagem, o estudo em grupo, esse estudo em grupo que nós estamos falando, ele é um estudo assim informal, que é muito importante, mas os caras, quando foram pesquisar isso, teve um grupo de Minneapolis, um sujeito que fez fazer o doutorado dele em psicologia social, então ele começou a estudar interdependência social, e a interdependência social, as relações de dependência,
de interdependência, né, de competição. E aí ele fez uma pesquisa e todas as publicações, uma revisão bibliográfica, todas as publicações no mundo sobre aprendizagem, utilizando essa abordagem individualista, abordagem competitiva e uma abordagem cooperativa. Né? E muitas pessoas, eles, na década de 90, já sei lá, desde uns 100 anos, o primeiro trabalho tinha 100 anos sobre isso. E todos mostravam, a maioria dos trabalhos mostrava que a cooperação era mais eficaz do que a competição, do que a abordagem individualista. Só para vocês entenderem bem, a abordagem individualista é aquela que o professor não deixa ninguém falar. Sala de aula, você não pode olhar para o colega e dizer nada. Certo? O que é? Não, o professor está perguntando, não, pergunte a mim. Não fale para o colega. Nós já passamos professores assim, a gente sabe que tem professor que diz, olha, ninguém fala, eu vou falar aqui, e ele fala do começo ao fim. Né? Tem até tinha um professor que ele se gabava, que o professor dele, ele era muito bom, e ele imitava o professor dele, ele dizia, o meu professor começava a aula aqui no quadro lado esquerdo, e era ele ia falando, escrevendo e tal, terminava a aula, quando terminava, o tempo cronometrado bem certinho, ele botava um ponto lá embaixo, ele começava aqui em cima e terminava com um ponto, quando ele botava o ponto, a aula terminava. Mas ele falava o tempo todo, era muito organizado, muito didático e tal, professor, e esse professor, que foi discípulo do outro também, era um cara muito bom mesmo, o professor gostava da aula dele, explicava bem e tal, uma abordagem individualista, né, de que cada um por si, Deus por todos. Já na abordagem competitiva, o que é? O professor ele percebe que quando ele bota os meninos para competir entre si, grupos, ou divide em grupos para competir, ou os meninos competem entre si, ele cria uma motivação dentro, e aí ele mobiliza as motivações para a aprendizagem, né? Então, tem professores que fazem isso, que ele vê, puxa, a sala estava parada e de repente ela começou, veja que eu não estou defendendo nenhuma coisa nem outra, eu estou mostrando como de fato é a metodologia. Tem professores que não sabem fazer, assim, que só usa mesmo competição para ele, porque ele sabe que aquilo dali vai mobilizar, né? E tem um professor raríssimo, são os professores que montam estratégias cooperativas, né? E a competição é assim, ó. Na competição, para você ganhar, alguém tem que perder. É o que a gente chama de interdependência negativa. Eu só ganho se o outro perder. Eu não posso ganhar. É tipo assim uma eleição. Tem 2 candidatos, 3, 4, 5, mas eu só vou ganhar se alguém perder. Não dá para eu ganhar com o outro, né? Já na abordagem cooperativa, e é importante esse conceito, para a gente chegar lá para a cooperação, a abordagem cooperativa, eu só ganho se o outro ganhar. E aí você diz assim, mas isso aí é baboseira de, sei lá, de autoajuda ou de qualquer coisa. Não, mas na verdade a cooperação, a gente só ganha se o outro ganha. E dá para fazer isso em sala de aula? Dá. Aí eu digo, os caras pegaram, pesquisaram, mostraram, direito sistematizaram, dá para fazer isso em sala de aula, né? Eu tenho que montar um esquema para eu ganhar o outro ganho. Para quem faz isso? Porque na cabeça dos que pensaram isso, eles pensaram o seguinte, ó, se a gente se acostumar a fazer isso, a gente vai ganhar muito do ponto de vista de aprendizagem, porque senão é uma coisa que a gente não se acostuma. Nós não temos costume de fazer esse tipo de trabalho cooperativo. Durante a minha vida, eu nunca participei de uma aula de aprendizagem cooperativa, de fato, cooperativo nesse sentido, eu só ganho se o outro ganha, o outro só ganha se eu ganhar, do mesmo jeito, né? Então, é muito raro isso. O que nós tínhamos era um estudo em grupo, que eu vou falar daqui a pouco, que faz uma diferença muito grande, né? Só mais uma coisa, tem uma defesa muito grande hoje, eu acho que vocês podem levantar essa questão depois também, quando eu parar aqui, vocês vão falar, é que o mundo ele é competitivo, ele não é cooperativo. A gente ouve todo dia as pessoas justificarem isso. Não, eu não posso ensinar meu filho cooperação, porque na verdade tudo que ele vai fazer na vida é competição. Então por que eu vou botar meu filho numa escola que vai ensinar o menino a cooperar? Que vantagem vai ter isso? Ele precisa aprender a competir. Eu fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos, aí eu conversei com um cara lá que era médico e era treinador de futebol, né? Futebol, nosso futebol brasileiro, né?
E aí um dia eu tive uma conversa com ele, eu pensando que o cara estava interessado, aí ele disse, olha, porque o Brasil e tal, uma conversa, e ele não tem animado para conversar comigo, e ele queria trazer a equipe que ele treinava lá de um colégio, ele era médico, ele trabalhava numa escola, e aí eu pensei que ele vinha aqui porque ele estava interessado, assim, no futebol mesmo brasileiro, né? Mas ele me falou, olha, o meu interesse é ensinar os meninos a competir. É isso, porque isso é muito importante. E a cultura americana é assim, vocês sabem disso, né? Toda escola tem um time que agrega a escola e tal, aquela coisa forte, porque a competição é um dos valores, um dos princípios. O cara tem que saber competir, porque ele acha que tem que ter sucesso na vida. Não tão errado, em alguns aspectos está correto isso, porque quando você aprende a competir, você tende a se tornar mais vitorioso na sua busca, no seu sucesso que você quer ter, né? Mas a verdade é que no mundo não é competitivo, naturalmente, ele não é competitivo, ele é cooperativo. Nós somos cooperativos, a nossa Constituição, né? O professor aí que é da medicina sabe, o organismo, não existe competição no organismo, que é a coisa mais perfeita que nós temos. O coração só ganha se o fígado ganhar. Tem até um negócio legal, uma peça que tem do Céu da Ciência, né? Que o professor Marcos Vale, né? Marcos Vale, que os caras estão discutindo lá, o corpo humano está discutindo uns com os outros, né? Qual seria o órgão mais importante e tal, e o cérebro logo, né? Eu sou, né? Tal. E aí cada um fica dizendo, né? Por que dá, e o cérebro fica assim, um cara opressor, porque, né? E eles chegam à conclusão nessa peça que se um para, todo mundo se ferra, né? Tem até uma piadinha interessante, que é uma piada que os caras fazem sobre isso, cada um defendendo a sua posição, né, para ver quem é o melhor. Mas se o pulmão não funciona, matou o pulmão, não adianta, o pulmão sem pulmão vai morrer, né? Vai morrer, o cara se ferra todinho, né? Então, na verdade, alguns estudiosos, como Maturana, por exemplo, ele fala que o normal, o natural é a cooperação, não é a competição. Uma fala muito, não, porque o leão come, mas é diferente. O esquema do leão para comer lá leve é diferente do esquema humano aqui. Aquilo ali não é tipicamente uma competição, né? Mas essa coisa da sobrevivência humana, essa coisa da cooperação está na sobrevivência humana. Aí os estudiosos mostram que aliás, uma teoria fala que diz que as várias versões, né, não versões, como eu digo, correntes ou espécies de humanoides, né, hominídeos, né, que vieram, tinham uns que eram muito mais fortes e na verdade os que ficaram não foram os fortes, foram os mais fracos, porque quando a fraqueza estimula a gente a cooperar, né? O forte, bota dois fortes dentro de uma sala, a tendência natural é eles competirem entre si. Botem dois fracos que precisam sobreviver, eles tendem a se organizar para um ajudar o outro, né? E então essa coisa aconteceu muito na história da humanidade, né? Da cooperação, e o homem sobreviveu aos intempéries, às questões por causa disso, né? E a gente vê na história, esses americanos lá, eles fizeram um levantamento, vai, pegando lá o mais antigo que o cara cita aqui, eu acho que é o do Talmud, do parceiro de aprendizagem. Vamos aprender, para aprender aqui dali eu preciso ter alguém comigo. Olha, esse cara lá, muitos anos antes de Cristo, né, para ele aprender, ele descobriu que eu aprender aquele conteúdo eu preciso de um colega. Mas, cara, esse é tão forte, esse é antigo, mas todo dia nós sabemos disso. Às vezes, quando eu tenho uma pessoa para discutir comigo aquele assunto, eu ganho muito mais com isso. Então, nós tivemos aí, o Sócrates já também fazia isso com as suas rodas de conversa, com a sua maiêutica, ele saía ali com aquela educação peripatética, né, andando aqui, conversando com os outros, não fazia sentido o cara simplesmente, claro, tem os filósofos que ficavam pensando assim, né? Não tinha os caras que ficavam. Os grandes cientistas passavam o tempo todo anotando e e tem algumas pessoas que defendem. Tem um livro que detona a aprendizagem cooperativa chamado O Poder dos Quietos. Se vocês quiserem se preparar para ir contra a aprendizagem cooperativa, vocês
Mas tem um equívoco. Você é cooperativo até nisso. Não, mas é porque você tem que ter o outro lado, né, o contraditório, para a gente aprender. Eu li um livro, achei que ela está certíssima em tudo que ela fala, só que ela não compreende o que é aprendizagem cooperativa. Ela usa a estratégia, ela diz a estratégia que empresas usam das coisas mais, mas ela esquece um outro componente importante, né? Então, ela diz que os grandes gênios trabalharam sozinhos. Ela diz isso, né? Aí dá exemplos. Trabalharam só, mas nunca construíram nada sozinho, né? Trabalharam só, mas eles pegaram coisas dos outros e de certa forma eles precisaram dos outros. Ninguém chega lá. Então Sócrates foi um cara que trabalhou muito com isso. Esse Quintiliano aí fala no século I da aprendizagem. O Sêneca já falava naquela época lá, né, no primeiro século antes de Cristo, né, que quando você ensina, você aprende duas vezes. Isso aqui todo mundo sabe hoje, né? Hoje as pesquisas, o cara dizia isso sem ter uma ressonância magnética nuclear para mensurar as regiões do cérebro que estão ativadas na hora mas hoje os pesquisadores já mostram quando você se prepara para estuda, o cara eu sentei aqui, o cara bota lá os eletrodos, o negócio e tal, eu vou trabalhar, vou estudar para fazer uma prova, o cérebro funciona de um jeito. Se botar, não, agora você vai estudar para você ensinar o colega, o cérebro funciona de outro jeito. A forma muito mais sofisticada de trabalhar, certo? Então, quando você ensina, você aprende duas vezes, também por isso, porque você sofistica a forma do seu cérebro trabalhar e como também você verbaliza aquilo que você está falando, né? Então, essas coisas antigas, hoje a gente está provando. O próprio Comenius fala sobre isso. Esse cara é um louco, esse Lancaster. Eu queria tanto assim, ver um trabalho aqui no Brasil feito sobre esse homem. Muita gente tem preconceito contra ele porque trabalhava num processo de memorização. Mas ele é um cara, um Quaker inglês, que imagina, naquela época, no começo do século XIX, não existia escola. Não existia escola. As escolas eram para poucas pessoas, né? E ele era um Quaker, então ele pensava assim, as pessoas têm que saber ler a Bíblia para poder conhecer a verdade e tal. Então, a motivação dele era religiosa. Mas ele começou a desenvolver um sistema, que foi chamado de sistema monitorial, para que as pessoas pudessem aprender umas com as outras, já que não tinham professores. Botavam um menino para aprender uma coisa, o menino ensinava o outro, e criava uma rede aqui. Então, lá na Inglaterra. E esse cara teve tanto sucesso que ele foi para os Estados Unidos, ele influenciou lá nos Estados Unidos, veio aqui para a Venezuela. Não sei como o Brasil implantou esse sistema monitorial no início do século XIX. Eu não sei, eu realmente não tenho muito tempo, vontade eu tenho, nem é tempo para estudar essas coisas, para estudar esses assuntos assim, mas ele está lá na nossa história, dizendo que ele implantou, não sei se funcionou, por que não funcionou, mas ele havia multidões assim, de jovens, de crianças, ensinando umas para as outras, né? Esse foi chamado de sistema lancasteriano. Aqui nós temos experiências bem pontuais de aprendizagem cooperativa em escolas mesmo, né? Em Nova York, em 1806, né? Em Portugal, em Massachusetts. Esse cara, esse coronel, os caras são loucos. Aliás, tem uns sujeitos loucos por educação que nem são educadores de fato, né? Se você pegar o Paulo Freire era um advogado, né? Entrou nesse negócio por uma paixão, né? Esse cara aí, ele criou um distrito não, é um distrito, né? E ele foi onde ele colocou, nos Estados Unidos, então teve mais forte nessa época a aprendizagem cooperativa. Não tão sistematizada como hoje, mas isso aconteceu muito lá, e teve um apoio forte do John Dewey, que foi talvez o maior, o cara que mais contribuiu com a educação americana, a educação para a democracia, né? Então eles tiveram, o John Dewey como pesquisador, como filósofo da educação, trabalhou muito aí junto com esse Francis Parker, né? Aí o Centro de Aprendizagem Cooperativa lá em Minnesota, né, na Universidade de Minnesota, que esses irmãos, são dois irmãos, um da área de ciência, outro da psicologia, um de ciência da natureza e da psicologia, e eles montaram esse centro que ainda hoje trabalha com formação de professores no mundo. Eles têm em torno de 50 anos de pesquisa, com mais de
muitos livros publicados, mais de 300 trabalhos publicados sobre isso. Esse cara, esse Harrison, ele lá em Texas, eu acho, ele criou uma metodologia de aprendizagem cooperativa chamada Jigsaw, que eu vou mostrar para vocês aqui no final, que é um técnico muito legal. Mas qual foi a motivação dele? Trabalhar num local onde tinha muito problema de conflitos, forçando os brancos a aceitarem os negros na mesma escola, né? Então, e aquilo dava uma confusão, a gente vê pelos filmes, né? Confusão grande, briga dentro da escola. Ele criou uma técnica de aprendizagem cooperativa e mostrou que isso diminuiu essa tensão entre os estudantes, né? Eu vou mostrar para vocês, tem um site aqui dele e conta a história, tem livro, ele dá uma pancada grande no modelo competitivo norte-americano, e diz ele, no livro que ele escreveu, que aquela história do cara chegar na escola, pegar uma arma, matar não sei quando, depois dar um tiro na cabeça e morrer, certo? Se matar, aquilo deve estar relacionado com um modelo competitivo. O cara que não consegue chegar lá em cima, ele fica para trás. Então, como ele vai ficando para trás, ele entra em desespero. Claro, por que no Brasil não acontece isso? Não vamos estudar sobre, não vamos discutir sobre isso, mas uma nação onde que todo mundo é muito mais, a pregação mais é para você se tornar coitado, né? A nação, as nações católicas, isso não sou eu que diz, as nações católicas, elas são muito mais, olham muito mais o Cristo na cruz, né? O sofredor e tal, não, todo mundo As nações protestantes são mais o Cristo ressurreto, é aquele que da vitória. Então, por isso são nações mais ricas, né? Por causa disso, o Weber escreveu lá a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Os caras, não, tu tem que trabalhar. Então, uma outra coisa. Então, o cara chega competindo, querendo todo mundo aqui no pau, na briga, né? Aí aquilo, quando o cara não consegue vencer, ele entra em desespero, né? Também, então, esse cara fez um trabalho muito legal sobre isso, né? O Kagan ainda hoje existe, tem também uma instituição que faz trabalho muito mais assim com ensino para ensino fundamental. Os Johnson lá no Minneapolis trabalham em todos os níveis. Esses caras influenciaram a educação na Finlândia. Em 94, quando houve a reforma da educação na Finlândia, a aprendizagem cooperativa foi das metodologias, assim, das ideias, né, que predominaram dentro da educação da Finlândia. Assim como a inteligência múltipla do Gardner e outras, né? Em Oxford também, na Noruega e Suécia, em Israel também utilizava muito isso, Canadá, Austrália, e nós tivemos a experiência que não contei para vocês direito, mas que não foi uma experiência sistematizada, uma experiência de um grupo de matutos no meio do mato que resolveu trabalhar juntos, entrar na universidade, retornar para ajudar os outros, dentro de um componente de solidariedade muito forte, que faz diferença da cooperação. A cooperação, eu estou com vocês junto para nós conseguirmos alcançar uma meta comum. A solidariedade, no conceito que a gente utiliza aqui, é assim: eu não preciso de ajudar, eu vou lá ajudar, tipo o samaritano, o cara está caído lá, não precisa ajudar não, mas eu vou lá, aí eu dou o meu jumento, boto o cara em cima do jumento, vou a pé, aí eu pago, tiro do meu bolso, pago lá a hospedaria do cara que fez isso. Eu não estou fazendo isso porque eu acho que vou ganhar alguma coisa, estou fazendo porque... Então esse grupo de meninos lá, eles foram muito solidários, eles vinham e eles retornavam para ajudar os outros. Isso criou um movimento grande que já existia no mundo todo, um grupo de estudos, mas que eles conseguiram se agregar, e aí deu essa visibilidade toda que nós temos aqui, né? A aprendizagem cooperativa, como os caras lá de Minneapolis levantaram, fizeram pesquisa e tudo, eu quero trazer para vocês que ela tem uma fundamentação científica mesmo, né? Eles pesquisaram lá os grandes, os autores, ou assim, a fundamentação teórica dessa aprendizagem cooperativa é baseada em Vygotsky, baseado até também na Vygotsky, Piaget, né? É baseado também na aprendizagem social, né, de Bandura, aquela história da recompensa também, que a gente, assim, muita gente tem preconceito, né, só porque o cara tem que aprender, eu só vou dar se ele aprender, que é uma forma de recompensar a pessoa, mas a verdade é que nós nos movemos por recompensa, todos nós mesmos, né, aí a história do próprio corpo humano, né, diz assim, eu brinco quando nós aqui com o menino, que diz assim, a inteligência das moléculas, né? Por que uma molécula reage com uma e não reage com a outra? É porque ela quer ter um prazer de baixar a sua energia, né?
Então tem o prazer do abaixamento de energia. Então a gente se move pelo prazer, a recompensa, toda a recompensa, ela dá prazer para a gente, né? Então eles usam muito isso, essa aprendizagem comportamental, né? E eles, existem mais de 100 anos de pesquisa. As pesquisas foram realizadas, quando eu estou falando pesquisa, não é o cara chegar e perguntar, você gostou, você aprendeu? Não, é realmente pesquisa com embasamento estatístico e tal, como para mostrar através de dados e números se os estudantes aprenderam ou não. Nós tivemos várias universidades e países diferentes, né, tem pesquisas realizadas nesse parâmetros diferentes para analisar, tipo condições financeiras, pegar numa escola só com gente pobre, uma escola só com gente rica, né, fazendo comparação com idade, sexo, nacionalidade, herança cultural. Então essa pesquisa é muito fundamentada. E utilizando diferentes metodologias de pesquisa para isso, né? Então nós não estamos falando aqui de um acho, né? Quais são os resultados da pesquisa? O que a pesquisa realmente mostra? Ela diz o seguinte, ó, de fato promove o sucesso acadêmico, os meninos aprendem e aprendem mais do que na abordagem individualista e competitiva. É claro que você vai encontrar trabalhos que não concordam com isso, mas quando você mostra o número de trabalhos no geral, você vai ver que tem muito mais trabalhos que mostram que a aprendizagem cooperativa funciona melhor do que as outras abordagens. E aí você sabe que na ciência, né, isso acontece. Eu, por exemplo, eu me lembro que eu fiz uma pesquisa uma vez sobre plantas hipoglicemiantes. Aí tem uma planta famosíssima no Brasil, que é a baunilha forficata, que a gente chama de pata de vaca, né? Aqui no Ceará, no sul também, é uma planta exportada e tal. Eu levantei assim, muitos trabalhos, a maioria dos trabalhos diz que ela realmente diminui a glicose no sangue, mas tem alguns que dizem que não, né? Então, por quê? Isso é ciência, né? Mas tem várias, então nós temos aqui trabalhos, a maioria dos trabalhos mostram isso. Uma outra coisa que um resultado muito interessante, que é melhorar a qualidade dos relacionamentos. E se utiliza a aprendizagem cooperativa mesmo em sala de aula, o relacionamento entre as pessoas que participam, ele melhora. Agora tem um cuidado, quando você não usa a aprendizagem cooperativa, você usa o estudo em grupo convencional, que eu já mostrar, isso, o tiro pode sair pela culatra, né? O efeito não é o que você espera, né? Outra coisa também, esse aqui é resultado de pesquisa, a maioria do pessoal dos Estados Unidos, né? Colabora para um melhor equilíbrio psicológico dos estudantes. Eu acho que a gente não iria fazer uma pesquisa para provar isso aqui, né? Mas eles estão interessados muito nisso, porque o desequilíbrio psicológico dos estudantes da escola é que leva àquelas loucuras que os caras fazem lá. Então, será que dá esse equilíbrio e tal, né? Os meninos saem das suas casas, terminou o high school lá, então ele, não quero morar mais com meu pai não, vou para outra cidade. Aí chega lá, vai para um local, aí acaba uma perturbação, o cara se desequilibra emocionalmente, né? Aí pronto, se ferra todinho. E aí eles pesquisam sobre isso e mostraram que quando a classe utiliza a aprendizagem cooperativa, então há uma melhora nesse equilíbrio psicológico dos estudantes. Com relação à qualidade dos relacionamentos, os estudantes que aprendem de modo cooperativo, eles sentem maior apoio social. Eu percebi isso, nós temos uma escola em Pentecoste, que é uma escola que utiliza, todos os seus professores utilizam a aprendizagem cooperativa. Ela foi criada para isso, porque foi assim uma espécie de oportunidade que nos foi dado de ter uma escola de ensino médio, né, para testar esse trabalho, essa motivação, esse DNA do PRESS, desse programa, da coisa, e também a aprendizagem cooperativa. Então lá a gente percebe isso. Os estudantes, eles se sentem mais apoiados, né, socialmente quando eles trabalham na aprendizagem cooperativa. E tanto o apoio aí não é só o apoio acadêmico não, mas é o apoio também por parte, é um apoio em outros sentidos. Eu tive uma experiência, felizmente eu consegui refletir sobre essa experiência depois que comecei com a aprendizagem cooperativa, né, trabalhando. Quando eu tinha 16 anos, eu fui convidado por um colega para participar de um grupo de estudo que nem era da minha escola. E essa experiência, esse convite, foi uma coisa que marcou a minha vida, que fez eu estar onde eu estou hoje aqui. Eu não teria chegado onde eu cheguei, antes do professor da UFC, se eu não tivesse passado por essa experiência.
morava bem aqui, no Pan-Americano, onde eu hoje moro ainda. Meu colega morava no Jockey Club, me convidou para montar um grupo de estudo e eu fui participar do grupo dele. Depois criei um próprio grupo de estudo com outras pessoas e ele participava também ali na escola do liceu. Uma casa vizinha ao liceu, uma casa praticamente abandonada. E lá nós, no último ano que a gente estava para entrar na universidade, eu morava bem ali, já estava um ano para terminar o ensino médio e eu não sabia ainda o que era a Universidade de Direito. E minha família não tinha ninguém que fosse universitário, né? Então eu cheguei lá, como foi que eu aprendi que era a universidade? Lá, com um grupo. Todo mundo dizendo uma coisa, dizer quais eram os cursos que a universidade tinha, quais dificuldades, quais questões que caíam no vestibular, aquelas informações necessárias que hoje todo mundo sabe, tá em tudo quanto é canto. Você clica no YouTube, tem aulas de informações de tudo quanto é jeito. Naquela época, né, nem os professores da gente falavam, aqui não tem ninguém da minha idade, né? Sabe, tem alguns aqui, eu acho que eu vou dizer quem é. Assim, mas nem os professores falavam na universidade. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi isso. A segunda, que foi importante para mim, a segunda coisa que foi importante, que o cara, quando ele me chamou, ele disse assim: vamos participar do nosso grupo de estudo. Eu falei: mas o que a gente faz lá? Ele disse: a gente estuda. Não, ele perguntou do nosso grupo. Aí eu disse: o que a gente faz? A gente estuda. Aí ele perguntou: o que você gosta? Ele disse: eu gosto de biologia. Eu acaba do interior, a matéria que mais gostava era tratar de planta, de gado, não sei o que mais lá, então eu gostava disso aí. Aí ele disse assim: pois você vai ser o nosso professor de biologia. Né? Eu gostava de biologia, mas não sabia biologia, eu gostava, é o que me atraía mais. Só que tem um detalhe: quando ele me passou essa tarefa, eu me senti muito mais estimulado para estudar. Quer dizer, aí eu fui desafiado a ser um protagonista, a desenvolver minha autonomia por um estudante da minha idade, que o cara tinha uma visão maior do que a minha. Não sei se ele sabia disso, mas ele fazia essa articulação. E eu me senti estimulado. Então, tudo aquilo que eu aprendia, eu sabia que alguém ia comprar aquele produto que estava interessado. Pode ter um impacto muito grande, cara. O maior problema que a gente tem é o menino não saber para que serve aquilo que estão estudando. Entendeu? Então, esse foi um outro fator. Ele me deu motivação, ele não deu motivação, porque a gente não dá motivação a ninguém, mas ele possibilitou que eu me motivasse, né? Para aprender as coisas, porque para ensinar para os outros. E a terceira coisa que eu queria dizer para vocês era que foi a história do apoio. Eu morava na casa dos meus avós, uma situação assim, meio hostil, não que as pessoas não gostassem de mim, mas não sei se vocês já moraram na casa dos outros. Se alguém aqui já morou na casa dos outros sabe como é que é. Por mais que eles amem a gente, né? A gente não é na cara da gente, a gente às vezes sente, você olhou com a cara feia, você, né? E meu pai acaba do interior, que não tinha noção de nada, me mandou para cá para estudar na casa da minha avó, mas uma vez por ano mandava meio saco de feijão. Pronto, para contribuir, né? E aí a gente assistia trabalhando feito louco aqui no comércio para ver sustentar a casa. Então, sei que vem de fora. Aí eu ficava assim, e nesse momento, no grupo, era o momento de compartilhar. Compartilhava os sonhos, compartilhava também as dores, as dificuldades, sem entender e sem fazer isso de uma forma sistemática. Não tinha momento. Agora não, vamos compartilhar sonhos. Agora você vai dizer o que você pensa. Agora você vai dizer, está assistindo uma coisa. Não tinha nada disso. Mas as coisas aconteciam, como acontece em qualquer grupo de pessoas que estão juntas. Então, esse sentimento de apoio social, ele é muito importante na aprendizagem cooperativa e isso gera a construção de relacionamentos. Vejo isso todo semestre. Ontem foi a minha primeira aula, né, que eu estou dando esse semestre no nosso laboratório. Então, tinha lá um grupo de estudantes na sala de aula e, ao começar, eu fiz uma pesquisa. Vamos lá, vamos fazer aqui um mapa de relacionamentos, né? Você conhece alguém nessa sala? Não. Você? Não, conheço só fulano. Você? Aí todo mundo foi dizer quem conhecia. O que eu percebi? Que quase todos eram solitários, né? Apesar de serem quase dos mesmos cursos, não se encontravam. Aí eu fui e disse, vamos fazer assim, eu quero que vocês se conheçam, porque eu vou botar vocês para trabalhar em equipe durante esse ano, em alguns momentos. Mas eu quero que vocês se conheçam antes. E esse processo de conhecimento, ele vai levar um tempo, não é assim de uma vez. Mas para começar, eu quero que você fale de uma experiência, eu vou dar 2 minutos para você falar de uma experiência que você teve na sua vida de solidariedade, é que alguém foi solidário com você. Quando você pede uma pessoa falar isso, se eu pedir para vocês falarem aqui, eu já de imediato eu passo a conhecer um pouco vocês. Porque pela tua experiência, eu vou saber a tua motivação, como é que, entendeu? E você também já cria uma certa empatia com a pessoa. Então, 2 minutos, não pode falar. Eu conto uma historinha de 2 minutos, não leva 2 minutos,
marcar no cronômetro, peço um estudante para marcar, isso quanto tempo eu levei? Não, 1 minuto e meio, ok, tá vendo? Não dá tempo? Tem isso? Não, professor, não dá tempo não, 2 minutos é muito pouco, não dá tempo sim, no seu objetivo. Todo mundo contou com 1 minuto e pouco. Terminou, a turma, você olha para a turma, se eu tivesse uma máquina fotográfica ali, ou eu tivesse uma filmadora, eu diria que mudou o clima da sala de aula, a percepção do outro, mudou. Porque simplesmente houve a oportunidade do cara compartilhar. Nesse caso, eu não pedi para ele compartilhar a dificuldade, porque aí era muito peso. Você, de imediato, o cara compartilha a dificuldade, não vou falar não, isso é um problema meu pessoal. Mas falar sobre um ato de solidariedade, por favor, já é mais simples. Com o passar do tempo, se a gente consegue fazer isso, você cria um clima melhor de apoio mútuo. E os relacionamentos. Eu dava aula à noite para o pessoal da licenciatura, quando chegava à noite, cara, o pessoal assim, ó, todo mundo que trabalha, o cara desse jeito assim, né? No início, depois de um certo tempo, já efervescência na sala de aula, porque aí eu botava o pessoal para interagir uns com os outros, sem deixar para trás o aprendizado em química, porque você pode fazer isso aí e não dar aula em química, né? Ficar só em conversa para lá, conversa para cá e não dá aula de nada, né? Aí no final da história todo mundo achou legal, mas ninguém aprendeu nada, né? Mas eu acho que tem como fazer isso. Aí então aqui, ó, eles só porque eles falam, né, que os relacionamentos interpessoais promovidos pela planificativa aumenta a qualidade do ajustamento social na vida da escola, aumenta a integração na comunidade escolar, porque essa integração, que é quando você sabe que você vai para um local, chega lá, tem um buraco que cabe você, que é do seu jeito, só cabe você, é esse jeito, eu estou integrado, quando eu tem um espacinho para mim, tem uma cadeira para eu sentar, ela é minha cadeira, então isso chama-se integração, né? Reduz a incerteza se ele deve ou não frequentar a escola, são pesquisas, mostram, cara, será que eu vou para a aula, será que eu não vou, acho que eu vou abandonar a escola. Essa incerteza, ela é reduzida quando você tem bons relacionamentos, né, na escola. Foi feita uma pesquisa com estudantes de ensino médio, por que é que eles vão para a escola? Todo mundo diz que vai por causa da merenda, né? Mas não, as pessoas, a maioria dos estudantes disse, nós vamos para encontrar com os amigos. Se você bebe cerveja e você disser assim, eu fui lhe perguntar, você quer beber uma cerveja com um amigo, em cima, encostado daquele balcão, escorado, com zoada dos carros passando aqui de lado, ou você quer ir para o ar-condicionado beber uma cerveja com uma pessoa que não é seu amigo? O cara não vai, se tiver só as duas opções, aí eu vou ficar com meu amigo e aquela zoada aqui dos carros aqui do lado, com aqueles bares, né? Mas não vou eu vou trabalhar com um ar-condicionado com um inimigo ou ficar no sol quente com um amigo. Então, né? Acrescenta mais algo para que o aluno mantenha a frequência. Vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos no âmbito da universidade, eu já vivenciei muitos problemas de relacionamento com os meus estudantes, eu mesmo, particularmente, muito exagero, mas já vivenciei alguns problemas, né? Já vi muitos problemas de estudantes que chegam para mim e falam, de colegas meus, que problema de relacionamento com professores, de coisas bestas, de tipo assim, ele chega para mim, professor, eu fiz uma prova, já está terminando o semestre, não sei o resultado, o professor, não sei o que mais lá. Aí o cara fica chateado. De estudante que está na sala de aula, aí o professor chama ele de burro. De todo tipo de coisa que você possa imaginar, né? Você sabe o que acontece quando o professor chega para ele e diz assim, faz uma pergunta, diz, cara, tu é burro, né, cara? Você sabe o que acontece na cabeça dele? Depende dele, né? Se eu disser isso com ele, aí vai depender. Se ele for daquele tipo de estudante que teve uma criação que reprimiu ele se fecha. Se for daquele que aberto, ele parte para a briga. Burro é o senhor. Certo? É uma confusão grande. Então, o cara, quando ele se reprime, se ele não tiver um colega para ele dizer, aquele professor, uma égua, eu sei o que mais, ele dizer um monte de coisa, ele desabafar, ele não vai mais para a aula. Ele abandona porque ele não aguenta o professor mais. Então, isso aqui é muito importante quando o estudante tem um grupo de apoio. Ele fala que dali ele volta para a disciplina. Ele não abandona o curso, ele não abandona a disciplina. Se ele tiver um grupo de amigos, que ele vai compartilhar as dores dele, os problemas dele, né? Aquela história do currículo da escola, equilíbrio psicológico, né? Os estudos indicam que a abordagem cooperativa, mais do que a competitiva ou individual, tende a levar a autoestima, o sentimento de autoeficácia, a inteligência emocional, a integração à comunidade escolar.
o sentimento, a autoestima e nesse conceito de Bandura, o sentimento de autoeficácia é a capacidade, o julgamento que você faz de você mesmo, a sua capacidade de fazer alguma coisa. Tem gente que tem uma competência danada, mas não acredita nele mesmo. Isso pode não ser problema de autoestima, isso é outras coisas, isso que faz a diferença, né? Então, quando você trabalha com os colegas e a aprendizagem cooperativa realmente flui, a tendência é do cara acreditar mais nele, né? Não quero deter muito isso aqui, mas... E os grupos cooperativos se tornam mais habilitados socialmente. Eu tenho um privilégio de ver as pessoas durante muito tempo, que aliás foi uma grande experiência que eu tive na universidade, foi de ver estudantes durante muito tempo. A gente vê o estudante um semestre, nunca mais a gente vê. Isso se você pudesse ver o seu estudante que você desvalorizou ou que você valorizou durante mais tempo que um semestre, você ia poder testar as suas ideias sobre as pessoas, né? Que é uma coisa interessante. Então, sucesso acadêmico, né? Por que eleva o sucesso acadêmico? Porque de fato, porque eleva a motivação do estudante. O estudante se sente mais motivado. Porque aumenta a disposição para ele assumir tarefas mais difíceis no modelo de aprendizagem cooperativa. Porque desenvolve a capacidade de pensar crítico e criativamente. Porque não existe mais castrante, né? Do que você ter sempre uma pessoa maior do que você dizendo se você está certo ou está errado. Parece legal isso. E em algumas circunstâncias é muito legal, né? Mas na maioria das vezes isso reprime a pessoa de ser criativo, de pensar, ter suas próprias ideias, né? Vocês sabem a história da raposa? Vocês sabem a história da raposa e da tese de doutorado? Não. Nunca contei para vocês, não. Eu tenho que ter cuidado que eu vou contando as piadas assim, aí Não, porque disse que a raposa estava sentada assim em cima de uma pedra, lendo um negócio. Não, desculpa, é o coelho. Aí sabe essa história? Aí o coelho estava lá e tal, aí a raposa disse, eu vou pegar aquele coelho, começou a salivar, né? Mas quando chegou perto do coelho, o coelho estava muito assim, concentrado e tal, aí ela resolveu perguntar, né? Aí ele disse para a raposa, disse para o coelho, o que está fazendo aí? Ele disse, não, estou aqui revisando a minha tese de doutorado, né? Aí tese de doutorado, o que é isso? Disse, não, você não sabe o que é tese de doutorado? Sei não. Quer saber? Quero, então vou levar você lá, é a posição. De qualquer maneira eu vou pegar ele mesmo, né? Fui para uma caverna, entrou lá, uma caverna escura, você viu aquele barulho. Aí deve sair o coelho novo, né? Aí senta lá de novo, daqui a pouco aparece uma outra raposa e tal, aí faz assim, aí lá dentro da caverna tinha um leão. Então o coelho pegava, montava aquela estratégia para levar a raposa para o leão comer a raposa. Então o leão comia as raposas tudinho desse jeito, né? E moral da história, o importante da sua tese de doutorado não é o assunto dela, é quem é seu orientador. Então, muitas vezes o orientador não deixa o cara pensar criticamente, ele está fazendo um papel, o orientador cumprindo um papel para o orientador, né? Então, trabalhar em equipe, trabalhar com os meninos realmente cooperativamente, eles se sentem mais à vontade. Se eu disser para vocês que a gente aprende mais com os colegas que com o professor, vocês discordam de mim, mas todo mundo diz, o cara se sente à vontade para errar quando ele está com um colega, com um professor. Cara, quantas e quantas vezes eu perguntava um negócio na sala de aula, ninguém queria falar, né? Aí eu forçava. Não, você. Aí o cara se tremia todinho. Mas eu digo, você, o cara, se perguntar o nome dele, não sabe mais. Eu esqueci o nome, porque... Né? Aí eu fiz isso muitas vezes. E eu pensando que eu estava na analogia corretíssima, né? Assim, aí eu perguntava assim, o que é isso? Aí o cara dizia, não, pense, rapaz, você tem condições, tem capacidade e tal, daquele... Aí o cara diz uma coisa errada. Não, está errado. Quer dizer, não, você não tem que dizer que está errado, tem que dizer que está errado. Se você for sua bala, o cara está nervoso, o cara está tenso, você só fez, deveria assinar embaixo, no papel em branco, dizendo eu sou incompetente. Só isso, só criou uma oportunidade para dizer que ele é incompetente, né? Então, quando nós, professores, por melhor que a gente seja professor, a gente inibe o desenvolvimento. Não tem para onde correr. Você pode perceber, quando tem uma pessoa que sabe muito encostado da outra, que eu percebi isso no nosso movimento, gente. No nosso movimento, a gente trabalhava com pessoas que sabiam mais, ensinavam que sabiam menos. Mas isso foi tão claro, eu queria muito ter sido um pesquisador para poder mostrar isso através de pesquisa, porque o cara veio, mas não tem uma coisa publicada, né? Os meninos que sabiam mais acabavam se empolgando muito e viravam pequenos professores nas células. E eles, quando eles chegavam perto assim, das células,
de aprendizagem, a gente percebia o cara se destacando, falando e tal, papapá, aquele orgulho de estar ensinando os outros e tal. Os outros, cara, quando pegava aquele cara que era inseguro, que não sabia, que o monitor, né, aquele cara articulador que não sabia muito, você via a participação maior dos colegas, ele não dominava. Aí você vai dizer assim, quer dizer que está errado o professor fazer isso? O papel dele não é ensinar, não é falar, não é professar, né, professor? Mas nos tempos modernos hoje, onde a gente sabe que os estudantes têm muito mais acesso ao conhecimento do que no passado, o papel do professor hoje é muito mais direcionar as aprendizagens, orientar as aprendizagens, porque os estudantes têm que desenvolver essa autonomia deles. Se ele ficar limitado, eu digo mesmo, se o estudante ficar limitado a aprender o que eu sei, ele seria medíocre. Porque eu não consigo ensinar tudo aquilo que ele precisa. Eu posso até ensinar, mas posso limitar a aprendizagem dele, ele aprende em casa. Quantos de vocês, quantos de nós nos sentamos diante da professora está explicando, você está entendendo, você entende, mas assim que chegar em casa eu vou pegar esse negócio, vou ler, estudar, para poder sedimentar esse conhecimento. Estou entendendo, mas não tenho segurança. Todo mundo diz que tem que chegar em casa e estudar. Porque, na verdade, o aprendizado se dá mesmo quando você se encontra com o conteúdo, não é quando você está assistindo a aula. E é interessante, no modelo de grupo, eles se constroem mais, né? Isso aí. Estimula o raciocínio superior, né, e tal. Agora, tem uma coisa interessante, ó. A pesquisa mostra que estudantes que têm mais dificuldade de aprendizagem são mais beneficiados. Não quer dizer que eles não aprendem, mas que eles são mais beneficiados. Se você tiver uma escola lá de periferia, onde tem dificuldade de aprendizagem, são tudo filhos de pais que não tem nem um jornal na sua casa, que não sei o que mais lá, que tem aquela dificuldade, ó, se botar a aprendizagem cooperativa lá, o menino que sabe bem pouquinho, eles conseguem multiplicar aquilo que ele sabe aprendendo e ensinando uns com os outros. É isso que a pesquisa está mostrando, entendeu? Se botar esses caras só para trabalhar com um estudante nível A, tudo vai para competir para fazer com o ITA, e bota a aprendizagem cooperativa, primeiro vai ser difícil. Eles estão acostumados com a competição. Mas digamos que eles queiram fazer isso. Eles têm um incremento de aprendizagem, mas menor do que os meninos que têm dificuldades. Só para vocês terem uma ideia, nós começamos lá no Pentecoste, nossa comunidade de Cipó, com 7 estudantes. Esses 7 estudantes, eles não sabiam quase nada. Do ponto de vista de matemática, se dissesse assim, x é igual a... y é igual a 2x, né? X é igual, qual o valor de y? Nenhum deles saberia. Quando nós começamos, nenhum deles saberia, você tem uma ideia. Aí sabia multiplicar, né? Somar, alguns sabiam multiplicar, dividir, outros não sabiam, né? Mandasse ler 7. Dos 7, um abandonou. Todos os outros 6 entraram na universidade. Dos 6 que entraram na universidade, 2 são doutores hoje. Tem um que é mestre em educação, um é doutor em química, outro é doutor em fitopatologia, pela Universidade Rural de Pernambuco. Certo? Esse menino, desse jeito, eles fazendo supletivo, aquele modo, recebe, estuda em casa, compartilha com o outro, depois faz a prova, eles conseguiram entrar na universidade, a maioria entrou na UFC, naquela época, e voltou e estimulou outras pessoas também matando daquele jeito. Depois o quadro mudou, né? Hoje tem muita gente na escola. Agora, por que eles fizeram isso? Porque eles compartilharam com os outros, eles multiplicaram o que eles sabiam, certo? Então aqui vem um ciclo virtuoso da aprendizagem cooperativa, chama de ciclo virtuoso, que é assim, ó, relação recíproca entre rendimento acadêmico, ajustamento psicológico e qualidade dos relacionamentos. Quanto mais os estudantes se esforçam para aprender juntos, maior a tendência deles se estimarem uns aos outros. E quanto mais eles se estimam, mais eles se esforçam para aprender juntos, certo? Quanto mais os indivíduos trabalham juntos, mais desenvolvem suas competências sociais, né? Sua autoestima, seu sentimento de autoeficácia e, por consequência, sua saúde psicológica em geral. Tá? Quanto mais psicologicamente saudáveis eles são, maior a tendência deles trabalharem juntos. Então, um ciclo virtuoso. Agora, isso aqui não é milagre, viu, gente? Isso aqui é aprendizagem cooperativa em sala de aula. Aí você diz assim, e eu tenho condição de fazer isso na minha disciplina com 4 meses? Tem não. Eu preciso ganhar o cara. Primeiro ele, não, professor, vou trabalhar em equipe, não. Vou trabalhar, é para tudo ganhar o cara logo. Não dá para em 4 meses, numa disciplina, você tem 4 horas semanais constantes, 6 horas semanais, a não ser que você já faça um trabalho de outra disciplina, mas eu tenho lá, tem departamentos
de universidade no mundo que vários professores trabalham com a mesma metodologia. E aí isso facilita muito o desenvolvimento dela. Agora, para terminar aqui essa apresentação, eu queria só dizer para vocês o seguinte, que os americanos eles trabalham com 5 elementos importantes, né? Que nós não vamos entender perfeitamente 5 elementos porque nosso tempo não dá, né? Mas ele fala de interdependência positiva, é como é que você elabora a aula. Você tem que elaborar a aula de maneira que o estudante perceba que ele precisa do outro, da equipe dele. Como é que a gente faz isso? Aí a história, eu precisaria dar um curso sobre isso, que eu não tenho como... assim, você tem que aprender a elaborar uma aula, né, fazendo isso. A responsabilidade individual. Muita gente acha que a aprendizagem cooperativa toca trabalhar em grupo, então ele desaparece, que vai funcionar só o trabalho em grupo. Não. Se o estudante não tiver responsabilidade individual, a cooperação não funciona. Se você vai para um piquenique, que é cooperativo, e você chega lá e não leva a sua parte, para todo mundo comer, então não houve cooperação. Você está lá pegando o que os outros estão dando, mas você não está cooperando. Só existe cooperação quando existe responsabilidade de cada um. Daí a avaliação ela é individual, ela não é coletiva. Ah, mas não é cooperativa, professor? A avaliação tem que ser em grupo. Não, senhor. A avaliação é individual, para mostrar a sua responsabilidade individual. Quanto é que você contribuiu para o desenvolvimento do outro? Eu vou falar um pouco sobre isso. Habilidades sociais. Aí é um de maior resistência dos professores, que eu disse que eles não são psicólogos para ensinar habilidade social para os estudantes, né? Mas se eles só usarem habilidades sociais, já seria alguma coisa, né? Se eles cuidassem das habilidades sociais. Então, na hora de... Como é que a gente faz isso? Porque a gente ensina para o menino a trabalhar em equipe. Então, no trabalho em equipe tem um contrato de cooperação, um planejamento, tem um processamento de grupo. Quando termina, que a gente vai falar daqui a pouco, o menino faz uma reflexão sobre como foi o trabalho, né? Então, isso tudo é investimento na habilidade social. Interação promotora é um nome também que todo mundo uma expressão que todo mundo conhece, mas veja bem, se nós 4 aqui estamos trabalhando numa equipe, aí eu fico responsável para ensinar a minha parte, mas não me preocupo que os outros aprendam, não está havendo interação promotora. A interação promotora é quando eu ensino e me preocupo se os outros aprenderam ou não, certo? Isso é importante. Na escola nós desenvolvemos uma metodologia de avaliação de desempenho cooperativo. A gente vincula, a gente cria uma nota para a equipe. Uma nota para a equipe, que não necessariamente é a nota que ele vai ter no boletim dele, mas é uma nota para a equipe para ele saber se houve cooperação no grupo. Se no grupo um estudante não alcançou a meta individual, é porque ele ficou para trás. Então a cooperação não foi tão eficiente, né? E é o processamento de grupo, que é um elemento extremamente importante, exatamente o que eu estava falando. Ao final de todo o trabalho, você para refletir como é que foi, quais foram as coisas boas, quais foram as coisas ruins. O que você aprendeu para o próximo trabalho em equipe e o que você não vai levar para o próximo trabalho em equipe. Esses elementos aqui são o foco de um curso de aprendizagem cooperativa. Mas, e só fechando aqui para deixar vocês falarem, né? Você pode dizer assim, o cara está falando em cooperação, mas não está tanto para cooperar. Todo o nosso curso de aprendizagem cooperativa, ele é dado usando estratégia de aprendizagem cooperativa. Mas isso aqui que a gente chama de uma palestra de sensibilização. Ela não é... No curso nós temos trabalho, todos os professores trabalham na equipe, entendeu? Funcionam bem direitinho para eles entenderem como é que é a metodologia. Só mostrar para vocês aqui, esse aqui é o som. Finalmente aqui um quadro que ele mostra, as pesquisas mostram que o cara trabalhando individualmente, ó, a performance do grupo aqui, ó, da aprendizagem aqui, ó, mais ou menos trabalha igual em grupo tradicional. Aqueles grupos comuns, tanto faz trabalhar aqueles grupos comuns como isso em sala de aula, né? Como o cara estudar sozinho. Mas tem um pior, que é o pseudogrupo, é quando as pessoas estão trabalhando juntas, mas elas não querem trabalhar juntas. E o professor obriga. Isso aqui é terrível. E tem os grupos de aprendizagem cooperativa, onde os elementos da aprendizagem cooperativa estão presentes. Já o grupo de alta performance, que são raríssimos, um grupo que trabalha mais tempo, que você pode, que leva tempo para aprender, eles estão altamente comprometidos com o desenvolvimento. Esses dois pesquisadores, ó, o David Johnson e o Roger Johnson, esses caras aí, eles estão lá em Minneapolis, eles dão um workshop todo ano, em julho, de 4 dias. Eu já fui lá 3 vezes fazer esse workshop com eles, e eles fazem isso no mundo todo. Nós trouxemos eles aqui em Fortaleza para o nosso encontro de aprendizagem cooperativa, financiado pela SEDUC, e eles visitaram a nossa escola em Pentecoste e tal. Estão velhinhos, mas ainda estão
Bem, as dificuldades, os estudantes não sabem como trabalhar cooperativamente, né? Eles foram formados numa abordagem competitiva individualista, os estudantes quase sempre resistem às mudanças, não pensem que eles vão ficar, eles resistem. Professores não recebem uma capacitação, começam a fazer, não deu certo não. Comecei, deu uma confusão grande, o cara não sabe fazer e ele não tem paciência, né? E outra coisa, o professor tem uma aula já, que faz 10 anos que dá a mesma aula, para mudar aquela aula, o plano de aula é complicado, ele não vai querer fazer isso, é difícil trabalhar, requer mais energia para quebrar a inércia, né? Depois de 10 anos dando a mesma aula, você sai no gogó, sem nada, você não prepara, você vai preparar o improviso, né? Você chega lá e qualquer lugar você dá aula de cabeça para baixo, daí agora eu vou montar uma aula que não sou eu quem vou, são os estudantes que vão aprender, vou criar uma relação de interdependência entre eles, é mais complicado, né? Mas como tudo na vida que é complicado, tem uma possibilidade de ter resultados muito bons, né? Então, a aprendizagem cooperativa, se ela funcionar, ela traz muitos resultados legais e ajuda a gente a construir um mundo melhor. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Antes de vocês... Eu queria que vocês visitassem esse site dessa técnica do Jigsaw e que tem aqui, ó. Tem uma... Deixa eu ver aqui. A técnica em 10 etapas, né? Explicando direitinho, né? Mas eu queria mesmo que vocês visitassem, não era pela técnica que eu vou explicar para vocês, era simples. É para vocês verem a história desse pesquisador, desse cara, desse educador lá nos Estados Unidos, dos artigos que ele escreveu sobre aprendizagem cooperativa. Nós temos muitas coisas assim em português. Eu esqueci de trazer o livro. Tem um professor daqui de São Paulo que escreveu um livro. É o único livro do Brasil. Eu fiquei com o livro dele para vender aqui e ele está chegando na próxima semana. Se eu tivesse marcado, se eu soubesse, que já que o senhor me avisou semana passada, eu teria trazido ele para cá hoje. Quer dizer, eu teria marcado na próxima semana para ele dar palestra, porque ele poderia falar sobre isso, ele tem uma experiência lá em São Paulo com isso. Mas nós temos livros de Portugal, livros em português, um livro, 2 livros eu acho, e o resto dos livros são todos em inglês, né? A publicação mais importante é toda em inglês sobre isso. Ainda não temos assim um livro. Esse livro do professor é no cheio de técnicas. Essa técnica Jigsaw, ela é uma técnica assim, ó. Eu vou mostrar para vocês. São várias técnicas, tem centenas de técnicas que você pode fazer isso, né? Mas essa daí, eu crio um grupo de especialistas. Vamos ver se vocês conseguem entender, porque essa aqui qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar, ela é simples e ela é a técnica mais estimulante da aprendizagem cooperativa. Eu pego um conteúdo e divido em 5 partes, não pode ser hierarquizado. Por exemplo, eu não posso aprender, para eu aprender esse conteúdo eu tenho que saber isso, tem que ser conteúdos não hierarquizados, certo? Se eu tiver esse conteúdo, vamos imaginar que eu vou estudar a célula. Então, eu vou ter um cara para estudar os cloroplastos, eu vou estudar o núcleo, eu vou estudar a mitocôndria, certo? Aí eu posso pegar um grupo de 5 pessoas e dar 5 tópicos para esse grupo, cada um fica com um. Então, responsabilidade individual, cada um ficou para estudar um. Aí, depois que eu faço isso, eu pego agora todo mundo que ficou com mitocôndria da sala, aí assim, se eu tiver 25 estudantes na sala, tem como ajustar isso aí. Se tiver 25, vamos fazer o ideal. Tem 25 estudantes, eu formei 5 células de 5 grupos de 5. Cada uma dessa aí ficou com um componente. Aí eu pego os 5 componentes que tem mitocôndria. Primeiro eles estudam individualmente mitocôndria. Depois eles vão para um grupo de especialistas. Todo mundo vai estudar mitocôndria. Estudar, discutir, tal, e se preparar para voltar para a sua célula mãe para explicar a mitocôndria. Quer dizer, ele estudou só, teve o apoio dos colegas lá, voltou para a célula e explicou a mitocôndria e ouviu também sobre cloroplasto, sobre complexo de Golgi, etc. É uma técnica simples, né? De aprendizagem cooperativa. Existem muitas outras. No nosso curso, nós usamos várias técnicas. Por exemplo, quando nós vamos explicar sobre interdependência positiva, a gente tem uma aula de interdependência positiva, mas utilizamos a aprendizagem cooperativa. Então, os professores participam daquelas técnicas bem direitinho. Nós vamos trabalhar habilidades sociais. Então, a gente utiliza a aprendizagem cooperativa para ensinar habilidades sociais. Aqui, se eu fosse fazer isso, nós íamos passar muito tempo, vocês não ia conseguir passar a visão para vocês da aprendizagem cooperativa.
Olha, se você utiliza a aprendizagem cooperativa, você diminui a quantidade de conteúdo que você vai passar e a profundidade. Não tem como você dizer, ó, se eu falando, eu chego, boto um slide aqui, terminou. Gente, entenderam? Agora vamos, entendeu? Na aprendizagem cooperativa, eu respeito o tempo da pessoa. Às vezes o cara não está entendendo, o estudante. Então, você vai me dizer, então você está querendo dizer que não vale a pena? Bem, se você está preocupado em desenvolver a autonomia intelectual do estudante, em prepará-lo para aprender depois, certo? Então, a aprendizagem cooperativa é muito melhor. Se você está preocupado em cumprir a sua parte, do tipo professor de cursinho, que se ele não der o conteúdo, quando chega lá, o estudante diz, olha, o professor não falou sobre isso, o professor se ferra e a escola se ferra, então você não pode usar a aprendizagem cooperativa. Se você entender que o que você fala, o estudante não vai aprender de jeito nenhum, ele só vai aprender se ele for estudar em casa, certo? Porque ele só aprende a estudar em casa. E eu não sei os estudantes de vocês, mas os nossos, aqui da ciência, eles não estudam em casa. Eles só vêm para a aula. E aí eu boto eles para estudar na sala de aula, já pensam, estudando em casa, vamos estudar aqui. Bota ele para ler, leia esse bloco aí, agora explica para o colega. Senão eu não sei o que fazer, eu não tenho como mudar essa realidade, não tenho competência para mudar isso. É muito importante você saber disso. Se você for quiser ir na mesma velocidade, não funciona a aprendizagem cooperativa. Agora o que você pode fazer é pegar algumas aulas, dar o conteúdo, depois que você deu aquele conteúdo, 2, 3 aulas, aí você diz, agora vamos fazer uma revisão utilizando a aprendizagem cooperativa. Aí você faz um jogo entre uma coisa e outra. Sendo muito sincero com vocês sobre isso, tá? Porque eu sofro isso. Qual seria o tamanho ideal do grupo? Porque eu acho que isso é importante. É muito importante. Com 120 alunos por fazendo esse tipo de... Muito importante a sua pergunta também, porque ela passa por uma outra coisa chamada qual o tamanho da sala e qual o tamanho do grupo. Os grupos, nós aconselhamos que os grupos sejam grupos, para começar, grupos pequenos, grupos de 3. Se botar grupo de 5, tem gente que vai se esconder, não vai fazer nada. Então, assim, primeiro isso. Depois, grandes. Eu já fiz aprendizagem cooperativa, quando eu dava, por exemplo, fiz curso de formação de professores. Mas é professor. Mais complicado trabalhar com professor do que com estudante, sabe? Eu prefiro pegar um estudante, uma turma de estudante, fazer uma aula com a turma de estudante que a turma de professor. Os professores reclamam que os estudantes não ficam quietos, que acessam o celular, que não sei o que mais lá. Os professores fazem muito mais. Os professores chegam muito mais atrasados nos eventos. Os professores, é muito complicado. Mas eu já fiz encontro com 100 professores. Agora, assim, você tem que pensar estrategicamente. Tem que ser muito, assim, você tem que ter experiência, senão você não dá conta. O ideal é trabalhar com turmas pequenas. Certo? Agora, se a turma já está acostumada, eu digo, ó, se eu trabalho, digamos que eu tenha 5 turmas de 20 estudantes, certo? Aí eu dou aula nas 5 turmas. E aí eu digo assim, gente, agora eu quero juntar, depois de, certo, sei lá, 3, 4 meses, aí eu estou percebendo que os estudantes já entenderam as coisas. Aí agora eu vou juntar as 5 turmas para fazer uma aula com todo mundo junto num auditório, num salão bem grande. Funciona. Numa boa, porque não tem problema. Você funciona tranquilo. Mas aí exige os estudantes estarem compreendendo direitinho, o professor ter muita habilidade para lidar com isso. Não é fácil. Então, na prática que você quer saber, na prática mesmo, para começar a utilizar a aprendizagem cooperativa, se tiver turma grande, de 100, 120, é muito complicado. É muito complicado. Senão sou muito técnico nas respostas, né? Isso é uma boa. Teria umas 10 perguntas que pode fazer aqui, mesmo que eu conheço um pouco o projeto, tive alguns alunos, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu vou colocar, alguns alunos, meus colegas de curso, na verdade é os melhores alunos de algumas disciplinas lá, eu já tenho por ter a vivência, tá? Lembra aqui, acho que é Marcelino ou Marciano. É da Pentecoste. Não, mas qual é? Agronomia. Marciano. Marciano. Então ele realmente era um dos bons alunos da sua turma. Queria que você fizesse uma relação entre escola construtivista e aprendizagem cooperativa. Como eu tenho uma filha na escola construtivista,
E às vezes eu me assusto, eu digo, mas nunca vi isso daí, porque eu venho na escola tradicional. E ela não tinha problema que ela era desinibida. Na verdade, ela agora é muito desinibida. Eu estou até preocupado, tentando conter um pouco essa desinibição dela aí. E aí ela mesmo se preocupa lá na frente como seria o confronto entre um aluno formado, um estudante formado pela escola construtivista e um aluno tradicional. A minha resposta, eu até tenho, queria só ouvir a sua. E na verdade, quando você falou de cérebro, está pensando, eu acho que o cérebro hoje, nosso professor biologista aí pode até estudar isso daí, eu acho que o aluno hoje ele aprende mais se o cérebro tiver conectado a 3 ou 4 informações ao mesmo tempo. Talvez aquela ideia de estar concentrado num só tema, talvez dificulte até o aproveitamento. Isso daí, eu não vou estudar isso, tá? Você fica à vontade. Tem um curso muito legal da Universidade da Califórnia que a gente está passando para os nossos estudantes. Tem uma menina que é psicóloga e ela pegou e a gente está dando esse curso. São 4 temas. Aí ela fala do cérebro, tipo focado e o momento de foco e o momento de dispersão, certo? Ele ensina como você trabalhar assim. Você tem que passar um tempo focado e um tempo disperso para gerar melhor aprendizagem, certo? Inclusive fala que diz que é o Steve Jobs ou é um desses bambambam aí, que diz que ele pegava, ele passava um tempo, que tinha uma época que ele passava um tempo só estudando coisas assim bem dispersas para poder montar uma bagagem na cabeça dele para depois ele entrar por foco. E ele tem técnicas bem específicas para esse tipo de coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu preciso admitir uma falha minha, como eu te falei. Eu gosto quando as pessoas me chamam para falar das minhas experiências, né? Eu vou falando e tal. Eu não sei falar muito sobre as várias abordagens, né? Do construtivismo. Porque o que a gente faz aqui é uma coisa, aprendizagem cooperativa. Na abordagem que a gente trabalha, é uma abordagem também construtivista, né? Eu não sei te dizer, explicar bem direitinho, porque se eu for falar sobre isso, eu não estou falando sobre uma coisa que eu tenho domínio, certo? Mas nós temos uma preocupação, também na escola do Pentecoste, de que o estudante participe da construção do conhecimento, certo? Isso é importante. Isso é um princípio do trabalho que a gente está fazendo lá, da metodologia que a gente utiliza. Que na metodologia que a gente utiliza, ela tem um pouco mais, tem mais coisa do que a abordagem dos americanos lá, porque a gente incorporou algumas coisas do Press para esse programa, certo? Por exemplo, lá, todo estudante conta a história de sua história de vida, tem um momento mais profundo de envolvimento, da construção de relacionamento, que na aprendizagem cooperativa eles não utilizam muito isso, né? Por exemplo, a gente tenta fazer com que todos os problemas sejam utilizados como estratégia para gerar aprendizagem. Vamos lá. Quando acontece um conflito, a gente não olha o conflito como uma coisa negativa. A gente olha o conflito como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Que é uma coisa importante na escola construtivista. Você pega o seguinte: houve um problema de 2 estudantes. Então, ao invés de você querer resolver o problema, querer julgar quem é que está certo e quem está errado, ao invés disso, você passa o problema para os próprios estudantes e eles vão aprender com aquela situação. Assim, ao final, que tenha resolvido ou que não tenha resolvido o conflito, se você fez uma abordagem construtivista, assim, de utilizar o conflito de uma forma de construir um conhecimento, todos saem daí, certo? Então, eu tenho aqui, não tem tempo, mas eu tenho aqui vários vídeos de depoimento de estudantes. A coisa que eles mais dizem assim é que na escola, utilizando a aprendizagem cooperativa, eles passaram a desempenhar, se expressar verbalmente melhor, desenvolver a liderança deles, entendeu? Porque a abordagem, ela possibilitou isso.